Estamos chegando aqui a um ponto que nos interessa mais. Como é que a astrologia funciona, né? Existem 1000 opiniões, nenhuma delas pode ser comprovada assim na base de uma maneira cabal, né? Mas existem 1000 opiniões, mil propostas, algumas delas diz assim, primeiro a gente tem que entender que qualquer aporte teórico não é uma verdade absoluta, pertence um pouco, em parte à época, em parte ao lugar de fala de quem produz, mas é claro que se tiver uma verdade ali, aquela verdade ela vai ter que sobressair, tá? Então existem teorias causais e teorias acausais. As teorias causais são aquelas que vão dizer que existem, como dizem ali, uma teoria mais física, né, influências eletromagnéticas, mexendo com todo o corpo do sistema solar e tudo que está incluído dentro dele. E entre elas, algumas dessas teorias vão falar sobre ventos solares, o campo gravitacional da Terra. Tem alguns estudos bem interessantes sobre isso. E as teorias acausais, né, que são os arquétipos e a sincronicidade, normalmente pautados ali na figura do Jung, da psicologia junguiana, que vai rezar o seguinte: não há uma causa que te produza determinada coisa, mas uma sincronicidade entre aquilo que você sente, o que você vive e as coisas que estão acontecendo no céu, que não estão te jogando nenhum raio para você fazer determinada coisa, mas que simbolizam aquilo que você sente na mesma hora, no mesmo momento. Isso é a sincronicidade. Um exemplo de sincronicidade é você sonhar com uma pessoa te dando uma mensagem assim: olha, o seu filho vai chegar hoje de viagem, ele não avisou, vai chegar hoje de viagem. Aí a pessoa acorda de manhã, aí vem um caminhão assim com um outdoor escrito o seu filho já chegou, e é uma propaganda de bala, né? Uma propaganda de doce. E a pessoa vai ficando intrigada com aquilo ali, daqui a pouco vê o filho telefonar. Isso é um exemplo de sincronicidade dos mais clássicos que tem. Tá? Então é assim que a astrologia costuma ser explicada, especialmente nos meios mais contemporâneos. Aí temos alguns vão defender uma cientificidade da astrologia. Isso é uma outra disputa, uma briga danada, a gente que quer provar, que não quer provar, mas existem visões que vão tentar explicar assim, como um saber cósmico inspirado por guias espirituais, veio aqui um alienígena e falou assim, é assim e aprendam, né? Outros vão contestar isso, vão dizer que como diz o Claude Lévi-Strauss, um fenômeno apenas cultural e linguístico, como o da eficácia simbólica, como aquele trocando aqui bem em miúdos, explicando bem grosso modo a teoria dele, que numa tribo em que todo mundo naquela cultura acredita piamente que uma maldição vai matar uma pessoa, o sujeito amaldiçoado acredita tanto naquilo e a sociedade endossa tanto aquilo que vai chegar um determinado momento que ele vai cair e vai morrer, ele não aguenta, ele vai ter um treco. E isso seria a explicação da eficácia simbólica, né? Que todo mundo acredita, então o negócio ocorre. Na verdade, não é isso. Tem um artigo aqui que vocês vão ver, tem um link aqui depois, quem quiser acessar. Eu fiz uma demonstração e apresentei na Universidade de Brasília, que não é assim que funciona. Tem um padrão que, independentemente de você acreditar ou não, se quer saber que a coisa está acontecendo ou não, o padrão pode ser identificado. E outra explicação é o do campo ou da ressonância mórfica, né? Campo mórfico, ressonância mórfica e os padrões coletivos, que muita gente vai ilustrar com a teoria do centésimo macaco, né? Que depois de um determinado número de indivíduos agindo de determinada forma, pensando de determinada forma, aquela coisa ali vai contaminar todo o inconsciente de uma espécie. Isso aí é um postulado do Rupert Sheldrake. Ele usa essa história aí como uma ilustração nesse livro aqui, A New Science of Life. Por fim, tem uma explicação muito interessante da física moderna, né? O universo holográfico,
que é o que parece muito mais com os princípios herméticos, especialmente o segundo, que é aquele assim como em cima e embaixo, que vai ser... Tem um livro chamado O Universo Holográfico, de um autor, um jornalista chamado Michael Talbot, que ele foi entrevistar esses dois sujeitos aqui, o Karl Pribram e o David Bohm, que é um físico. O Pribram é um médico anestesista que vai fazer pesquisas sobre o cérebro, vai descobrir que o cérebro é holográfico, e o David Bohm descobre que a realidade tem tudo para ser holográfica também. Ou seja, assim como em cima e embaixo, o todo e a parte estão completamente interligados. Tá? O cérebro também é holográfico. Você tira um pedaço do cérebro, as funções que pertenciam àquela camada do cérebro passam a funcionar em outra camada, como se a outra camada também tivesse as mesmas propriedades, mas não tinha, ela passa a ter. Isso é muito interessante de ver, e essa teoria do universo holográfico ela é muito interessante porque ela justifica esse pensamento hermético do segundo princípio, que é a lei da correspondência. E aí é isso que eu estava falando, não se crê com fé cega em alguma coisa que a gente pode demonstrar em astrologuês. E é possível demonstrar? Esse é o artigo do qual eu falei. Aqui está em espanhol, né? O trânsito de Marte, o trânsito de Marte e as evidências do funcionamento da astrologia, né? E com experimentações e provas, que é enorme. Ele é um artigo bem acadêmico mesmo, para demonstrar esse tipo de coisa, mostrando que a astrologia é um saber indiciário e que você, através de trânsitos rápidos, mas não tão rápidos assim como o planeta Marte, você consegue determinar que mesmo sem a pessoa nem sequer saber, acreditar ou não, ainda assim os eventos correspondentes ao fator podem ocorrer. E ali eu dou o exemplo do Leonardo DiCaprio ferido por uma fã com uma garrafa cortada, né? Ele leva um corte, leva pontos no rosto com uma garrafa cortada no momento em que o Marte cruza um dos ângulos do mapa dele, que Marte representa justamente isso, ataque, agressividade, cortes, ferimentos. Isso aí é uma das provas ali. E agora sim para os nossos objetivos. Quando a gente está pensando em espiritualidade, os símbolos astrológicos mais diretamente associados a ela, a esse processo, que a espiritualidade é um devir, né? É uma coisa que está o tempo todo se construindo, se desenvolvendo. Os planetas são Júpiter e Netuno, os mais imediatamente associáveis, que são os planetas que regem os signos de Sagitário e Peixes. Júpiter antigamente regia Sagitário e Peixes também, tá? Mas hoje ainda rege, que Netuno entrou no meio, né, para reger Peixes. Mas são os dois planetas que regem todo um processo de busca da verdade, de saída do lugar comum, de ampliação de horizontes e de ultrapassagem de um estado ordinário de consciência. Sobretudo Netuno, como eu já tinha explicado ali antes, ele é o planeta que rege desde as drogas mais nocivas até os compostos montados com coisas como o DMT, a chamada molécula do espírito, aquela que vai alterar, que tá presente no LSD, mas também está presente na ayahuasca, né, que vai fazer aqueles rituais mais indígenas, ou até trabalhar com o Santo Daime, vai ter acesso a uma substância que contém DMT. E Netuno rege tudo isso aí. São fatores que vão tirar você do seu estado mais ordinário de consciência. Outra coisa que vai produzir isso é meditação. Meditação, desenvolvimento, visualização. Júpiter e Netuno são os planetas da visualização, do processo de projetar realidades que ainda não estão plenamente formadas. Você projeta com a mente. Júpiter é a mente superior. E com isso, dependendo da posição do Júpiter no mapa da gente, a gente pode ter um acesso mais rápido a isso ou não, mas todo mundo vai ter, é só desenvolver, né? Dependendo de um trânsito planetário, né, no movimento que o Júpiter estiver fazendo, o que ele estiver mexendo com o seu mapa de nascimento pode desencadear ou pode acentuar ou pode atenuar uma questão que já existe, já é pré-existente nos seus estados perceptivos mais elevados. Alguns vão sucumbir, né, quando for Netuno tocando esses locais, ascendente, Lua, Sol, Saturno, o Netuno toca ali, você tende a passar por um estado de dissolução, você perde as fronteiras que te separam das outras realidades. O Netuno é o fator que representa tudo aquilo que se dissolve, ele é o nada e ele é o tudo ao mesmo tempo. As pessoas netunianas e piscianas, elas tendem a ter aquela sensação
sensação de que são todas as pessoas e nenhuma delas ao mesmo tempo. É uma coisa paradoxal. Quem não é pisciano mal consegue conceber esse tipo de coisa, mas os piscianos daqui a pouco levantem a mão, vão perceber isso direitinho. Então, esses dois planetas, eles são esses regentes desses fatores. Em termos de casas astrológicas, a casa 8 e a casa 12 estão relacionados diretamente aos interesses iniciáticos, né? Tanto ao ocultismo, pelo sentido da casa 8, que é onde você adquire um poder sobre si mesmo, se transforma, se modifica em termos de comportamento, quebra paradigmas, tem que desenvolver coragem para morrer para aquilo que você considerava tão caro e importante e que era uma bela de uma ilusão, né? E você transcender aquilo ali para uma outra realidade. Muitas vezes a casa 8 é a casa onde a gente passa por curas terríveis, por curas incríveis através de crises terríveis, onde a gente passa por grandes purgações, por grandes perdas, é a casa da morte, tá? Tanto a morte simbólica quanto a morte física própria do indivíduo e de terceiros com os quais nós temos que lidar. Até os bens legados por pessoas que já faleceram, a gente vai lidar quando passa por um período pessoal em que a 8ª casa do mapa individual é tocada por alguma coisa importante. Tá? Outros dados que são ligados a fraternidades, como a Mork, por exemplo, a Rosa Cruz, os dados fraternais, a gente pode pensar assim, a casa 11 é uma casa de fraternidade. Você vai ver todas as fraternidades, desde as ONGs, as organizações governamentais, até os sindicatos, até os grupos, clubes e associações, estão tudo na 11ª casa. Mas e sobretudo, as fraternidades iniciáticas, porque são onde os iguais conseguem se encontrar. E ali eles projetam seus desejos, suas esperanças para um futuro melhor, para ultrapassar as situações que nos oprimem no momento presente, no momento vivido. Né? A casa 9 do mapa astrológico, que é a 9ª casa, ela tem uma relação simbólica próxima do Sagitário. As casas não são idênticas aos signos, ok? Elas têm proximidade. Mas a casa 9, que é a casa da religião, é a casa tanto da religião ortodoxa, propriamente dita, né, aquela que a gente vai ter que frequentar templos e peregrinar, é a casa da peregrinação, quanto também a casa do sistema filosófico, onde nós nos convertemos. Tá? Plutão é o planeta da transformação, como eu já tinha falado ali, é o planeta que a gente purga, e tem uma associação muito próxima da 8ª casa também. A casa 4 é uma casa onde a gente volta para as nossas raízes. Muitos cultos aos antepassados foram feitos com essa cara, que é meio com cara de casa 4, cara de câncer, né, de signo de câncer. Vocês vão ver muitas pessoas cancerianas com Sol em câncer, com a Lua em câncer, com o ascendente em câncer, frequentando centros de estudos de desenvolvimento perceptivo, desde religiosos, como os espíritas, até casas iniciáticas. E Saturno é interessante porque ele também está dentro desse bojo, apesar de ele ser um planeta muito voltado para as obstruções, para a materialidade, para aquilo que é penoso. Olha, mas o caminho iniciático é penoso. Né? E para a gente se realizar, a gente tem que ter passado por todo um processo de lapidação e construção. Olha o nome, lapidação. Lapidar é quebrar pedra, né? Deixar a pedra bruta polida. Esse é um processo saturnino de construção de uma catedral. Então o Saturno também pode estar ligado a um processo espiritualizante se a gente considerá-lo acima do seu processo controlador e do seu processo governamental. Não existe essa coisa de falar bem ou mal de planetas. Todos os fatores têm seu lado luz e seu lado sombra. Todos, absolutamente todos. Então, quando a gente está falando assim, o planeta X, o Marte representa agressividade e destruição, mas o Marte também é iniciativa. O Marte também é vontade aplicada. O Marte também é desejo, libido, né? A capacidade de fazer as coisas no mundo, de você sair do seu lugar da inércia. Saturno é obstrução, Saturno é penoso, Saturno é difícil, é autoridade ditatorial, mas também pode ser o trampolim da onde você vai pular para você crescer como ser humano. Então não tem uma coisa melhor do que a outra. É o nível de consciência, de abordagem e a atitude que vai resolver o problema. Com tudo aquilo que eu expliquei, a espiritualidade está no mapa, mas não restrita a uma só condição. Eu já vi casos que me assustaram um pouco às vezes, né? Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, fulano de tal disse que eu estou na minha última encarnação na Terra. E aquilo ali me dava cada choque, porque
porque o simples fato da pessoa acreditar nisso, isso aí é um eguinho um pouquinho grande, né? Não que o ego não seja uma coisa, não que o ego seja uma coisa ruim, que deva ser massacrada, destruída, não, ninguém vai funcionar sem o ego estar presente, mas que esse aí tá um pouquinho grande, achando que virou avatar, né? Tá que nem o outro meu amigo lá que se acreditava um ser iluminado. Outros vão dizer assim, você não é Rosa Cruz, você não está seguindo todos os preceitos, você não é o membro da ordem não sei o que, porque não está seguindo todos os preceitos. Quando fala isso, a pessoa ela também não está seguindo um determinado preceito, porque na verdade ela também está mostrando o ego. Por exemplo, para quem é da Amorque, na ordem Rosa Cruz Amorque, ser Rosa Cruz é virar um ser iluminado, não é qualquer um de nós aqui. A gente está aqui crescendo, né? A gente está fazendo um esforço bem grande para chegar aos pés dessas pessoas que atingiram esse estado de Rosa Cruz. São coisas assim imensas, né? São almas absurdamente desenvolvidas. A gente ainda está fazendo uma força danada. Então é interessante a gente ver que às vezes essa espiritualidade ela tem gradações, ela pode ganhar grandes alavancagens num processo de vida. A gente vê isso pelos ciclos planetários sobre o mapa astrológico, e pode às vezes estagnar se a pessoa não exercitar, não tiver uma intenção consciente, o que os cabalistas vão chamar de kavaná. Mas aqui, olha, vou sugerir aqui uma aula gratuita que chama A Matriz do Mapa, o Sol, a Lua e o Ascendente. O outro tem um vídeo aqui com um resumo sobre os 12 signos ascendentes. É um resumo mesmo, né? Não estou fazendo um mapa de ninguém ali, é um genérico que em grande parte das vezes, eu diria que uns 65% das vezes vai bater direitinho, tá? Então, para muita gente a pessoa vai se identificar ali. A gente tem no mapa indicadores de desenvolvimento de percepção, né, que são, na verdade, não é um planeta, não é uma casa, é um entrecruzamento de dados. Isso aí a gente encontra. Alguns deles eu já mencionei, Netuno, Plutão, que ajudam a desenvolver. Mas um Mercúrio bem posicionado, por causa dos seus estudos, do seu intelecto bem trabalhado, através do intelecto você pode ultrapassar esse intelecto e chegar àquela mente superior. O intelecto é a mente inferior, é aquela que cuida das coisas pequenas aqui, está bem associado ao Mercúrio. Outros fatores aqui, a gente tem estudos sobre a astrologia kármica, que vai se concentrar em padrões reencarnacionistas ou espiritualistas, processos de autodesenvolvimento. Isso é um estudo bastante rebuscado também. A gente pode estabelecer essas correspondências na leitura com energias chamadas de luminosas ou de energias densas. É só saber como é que cada planeta, cada fator responde com luz ou sombra. Por exemplo, uma pessoa, uma vez, um sagitariano estava muito irado, dizendo que eu estava dizendo que Sagitário é sincericida. Aí ele queria brigar comigo de todo jeito, mandou 10 mensagens dizendo que ele não era sincericida, e ele começou a me xingar de todo jeito. Aí eu falei, mas querido, você está sendo agora. Nesse momento você está sendo. Ele estava manifestando todo o lado sombrio, né? Ele não estava nem percebendo, ele nem sabia que estava manifestando aquilo ali. Que uma coisa é ser sincero, que é bonito, que é belíssimo. Ser sincero é estar assim, se doando, crente, né, naquilo que você está fazendo. E outra coisa é ser sincericida, que é uma pessoa sem noção, né? Essa que é a coisa interessante de entender qual é o lado luminoso, o lado dentro da coisa. E isso a gente estuda muito em astrologia. A astrologia não fala só de comportamento, já falei, da psique, mas de circunstâncias externas e experiências periféricas. Vocês vão ver, muita gente que já fez mapa comigo, às vezes se assusta como é que eu fiquei descobrindo, como é que eu fiquei sabendo que na casa da pessoa tem um vazamento, né? Eu não mandei nenhum drone descobrir o vazamento da casa da pessoa. Eu só sei que o Netuno está na casa 4 do retorno solar dela. Aí isso é um indicador que se repete muito frequentemente, e isso é uma experiência periférica, mundana, que não tem a ver diretamente com o sentimento do indivíduo, mas ele representa um processo de desenraizamento da pessoa daquele ponto material que é a territorialidade. Então é muito interessante que a gente vai ter coisas externas e internas dialogando, e não há muita fronteira entre o que está fora e o que está dentro, não.
Outra coisa é aquilo que eu estava mencionando lá no comecinho, o ego, né? O ego e o ascendente, o Sol e Marte. O ego está associado em parte ao ascendente, em parte ao Sol, simbolismo do Sol do mapa astrológico, e em parte ao planeta Marte. Os signos mais egóticos, digamos assim, são os signos ígneos, né, de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Mas vocês vão ver muitos aquarianos, muitos piscianos, muitos escorpianos, muitos cancerianos, muitos librianos que vão manifestar ego também. Isso não é assim, é um entrecruzamento de dados que vai dizer como é que a coisa funciona. E seriam problemas verdadeiros? Não, porque, por exemplo, como é que uma pessoa pode ser um coordenador de um grupo ou promover determinado movimento se ele não tiver o ego dele como suporte para ele poder se manifestar? Se ele ficar o tempo todo se autoanulando, ele não vai conseguir manifestar nada. Então o que é preciso fazer é dosar, né? Porque o ego não pode tomar conta de tudo também, né? Ele precisa dosar aquela atitude que é ele, né, em prol do coletivo, né? Porque assim não fica só para o indivíduo, aí senão fica ego, aquele egão que todo mundo condena mesmo. Aqui a importância em astrologia dos trânsitos e de outros indicadores dinâmicos, né, daqueles que se movem em signos e em casas ligadas ao elemento água dentro do nosso mapa. As casas ligadas ao elemento água são 4, 8 e 12. Tá? E em signos ligados à água, né? Câncer, Escorpião e Peixes. Então, quando há trânsitos assim para o coletivo, né, nos signos, ou para o individual, nas casas, a gente presta atenção porque a gente está passando por uma metamorfose do ponto de vista perceptivo e consciencial. Tá? Então é um dos fatores a considerar. Já tinha falado aqui sobre Netuno e Plutão, né, que mexem com sensibilidade, percepção, iniciação e transição. E as diferenças aqui entre misticismo e ocultismo, né? O ocultismo é uma coisa assim um pouquinho mais direta, vai buscar mover a realidade com práticas mágicas, assim, com a intenção de movê-la, de alterá-la, né? E o misticismo é um processo de alinhamento da consciência. Entre os dois existe uma coisa que a gente chama de teurgia, que é o alinhamento da consciência com a consciência superior, fazendo com que aquilo que está acima desça até um certo ponto e pelas práticas você sobe até aqui e se encontra com essa divindade. Isso é uma prática teúrgica e que vocês vão encontrar em filósofos como Iâmblicos, por exemplo. Era só um adendozinho, a espiritualidade em termos de modernidade líquida. Tempos de modernidade líquida é o Walter Mercado, o terapeuta que faz 25 mil coisas e fala que tudo aquilo ali é astrologia. Não, cada coisa tem a sua razão de ser e tem a sua lógica própria, né? Nem todas as coisas são astrologia, nem todas as coisas são tarô, nem todas as coisas são Ifá, nem Ixim. São técnicas, são procedimentos que podem chegar no mesmo lugar, mas muitas vezes as pessoas fazem aquela salada de que tudo se explica pela física quântica, né? E isso na verdade é a anulação das diferenças típicas do que o Zygmunt Bauman chamava de modernidade líquida. E o último aqui, que é a bibliografia, só para constar, né, não chega nem a 10% aqui do que na verdade precisa pesquisar, mas vale a pena para quem quiser aprofundar depois essa parte mais histórica.